Olá a todos que nos acompanham no blog do Ciência Informa. Hoje eu, Fabiana, estou aqui com a Desirê. E o tema que a gente vai abordar hoje foi sugerido por uma das pessoas que acompanham o nosso blog, né, e o nosso canal no YouTube, claro, né, que é a utilização de refrigerantes em provas de longa duração, ou melhor dizendo, provas de muito longa duração. Mas o que teria ali naquele refrigerante que talvez seja interessante? Acho que a primeira coisa é o açúcar, né, a glicose, até frutose, provavelmente ali naquele refrigerante, o sódio, né, e a própria água, né, que seria aí algo que algo próximo, talvez, a alguns repositórios que são utilizados nessas provas. Mas e aí, é ou não é uma boa ideia? Quando a gente o que é importante entender, né, Fabi, quando a gente fala dessas provas acima de 5, 6 horas de duração, então, a pessoa vai ficar pedalando 8, 10, 12 horas. O que é interessante entender é que as pessoas, se elas ficam consumindo só suplemento, isso enjoa muito. Né? Esses suplementos, eles têm uma consistência muito particular, mesmo que dilui, né, eles têm um sabor muito específico. E os refrigerantes, eles são já prontos para o consumo numa característica ali sensorial que faz com que a pessoa adore aquilo grande parte das vezes. Qual que é a grande diferença para os isotônicos? Então a gente sabe que os isotônicos têm uma concentração em torno de 6% a 8%, mas normalmente 6%. E quando as pessoas elas usam um gelzinho com uma água, elas tentam se aproximar também dessas concentrações. Qual que é a concentração de glicose, né, no caso do refrigerante? A concentração do refrigerante é de 10%, mais ou menos. Um pouco maior. Então a recomendação para hidratação, né, nessas provas de longa duração, para reposição de carboidrato, né, diluído em água, seria uma solução que vai ter uma concentração de mais ou menos 6 a 8%. Isso para acelerar o esvaziamento gástrico. Isso para ter certeza que está tudo otimizado. Então seria uma água fresca, temperatura ali por volta de 15, 16 graus, a bebida, né? E então o refrigerante ele tá acima, né? Ele tem 10 graus. Mas isso é muito treinável nas pessoas. Então é claro que a pessoa não vai fazer a prova amanhã, você não vai já dar isso para ela, nem suplemento. Tudo isso tem que ser muito bem treinado. Mas então serviria? Pode ser uma opção. Por esse ponto de vista, ok. Pode ser uma opção. É claro que, né, é sempre importante deixar claro que a gente não está falando tomem, né? Não, mas quem é do meio do ciclismo, principalmente, sabe que ele é muito utilizado. Mas só no ciclismo ou triatletas também usam? A gente tem provas Ironman que também vão 12, 13 horas, ou é mais no ciclismo mesmo que isso é... Olha, eu acredito que deve ter gente nessas provas que também utilizem, mas no ciclismo, de um modo mais específico, eles utilizam mais. E no ciclismo, por não ter a própria compressão mecânica, né, que a corrida tem, né, a pessoa consegue comer, variar muito mais os alimentos. Mesmo com concentrações mais variadas. Exatamente. Eu me lembro de uma vez eu fui dar uma palestra para corredores, uma corridinha simples, acho que era de 10K ou meia maratona, simples, né? Simples para alguns. E eu me lembro de, após a minha palestra, ter uma palestra de um rapaz, que é um jornalista, na verdade ele não é um jornalista, um rapaz que acompanhou um jornalista numa prova no Saara, por exemplo. E essa prova durava vários dias, acho que eles corriam, na verdade, né, no caso, ou andavam, enfim, percorriam 100 quilômetros em 7 dias, algo nesse sentido. Eu me lembro dele falar que, ao longo desses dias, um dos momentos mais felizes ao longo dessa corrida foi o momento onde serviram um determinado refrigerante para eles ao longo da prova. Eles tinham que carregar tudo, mas algumas coisas eram servidas. E quando ele olhou para aquele refrigerante, isso fez dele uma pessoa muito feliz, porque ele não aguentava mais comer o que tinha na mochila dele. Então, claro que essa é uma prova super extrema, mas mesmo numa prova de 12 horas, não seria aí também algo bastante interessante? Pode ser sim, e é interessante isso que você falou, né, da felicidade que ele sentiu. Porque o açúcar que está contido na bebida, ele também, né, vai estimular a área do prazer, né, da recompensa. Então isso também faz até com que a pessoa se sinta mais, né, tem uma energia, um boost a mais ali para realizar a prova. E eu volto a bater naquela mesma tecla, né, é que a suplementação, a gente fica falando da prova, do dia da prova em si, mas a gente tem que ter em mente que essas pessoas treinam diariamente para essa prova. E durante esses treinos eles já consomem esses suplementos. Então as pessoas, muitas vezes o paciente fala, nossa, eu não aguento mais tipo, o gel de carboidrato, ou a maltodestrina, ou se quiser fazer uma coisa mais natural, né? Às vezes tem gente que come uva passa, aí no ciclismo come batata também. Mas chega uma hora que é sempre sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Então dá essa gracinha ali no meio da prova. Pelo menos para variar pode ser interessante. E para quem gosta e estaria apto, né? E consome, às vezes, enfim. E o sódio? Tem bastante sódio? Não tem? É relevante? Tem um mito, né, de que refrigerante é rico em sódio. Às vezes a pessoa até fala que refrigerante diet ou light tem mais sódio. Não, gente, refrigerante não tem quase sódio, é pouquinho. Muito pouquinho. Se eu não me engano, assim, a cada 200 ml tem 30 miligramas. Muito menos que nos isotônicos, ou um pouco menos, vai, que nos isotônicos, por exemplo. Exatamente. E é bom lembrar, né, que a gente já discutiu isso em posts anteriores, até no vídeo anterior,
que o sódio não é necessário, né? Mesmo em provas de muito longa duração. Então esse não é um ponto negativo, vai por assim dizer, para os refrigerantes. Não, de modo, aliás, a última coisa que a pessoa tem que se preocupar no refrigerante é o conteúdo de sódio. Tem isso no dia a dia, né? Ainda mais o consumo no dia a dia, né? Se é para quem faz o consumo no dia a dia. Então, eu acho que a gente pode até colocar o link para as pessoas lá no blog do post que a gente já escreveu sobre sódio. Foi você que escreveu, né? Mas é isso, ele pode ser uma estratégia interessante para quem gosta e pode ser sim utilizado, mas é importante treinar isso anteriormente. Então é uma boa opção aí para variar, pelo menos. Pode ser sim. Então tá aí a resposta, né, para nossa Adriana, se eu não me engano, né, que foi quem sugeriu esse tema pra gente. E sugiram mais temas, né? A gente gosta bastante que vocês sugiram temas para que a gente consiga aí abordar os diferentes temas que interessam a todos. E ter ideias, porque às vezes... Às vezes falta, é verdade. Então, muito obrigada. E se vocês gostaram do vídeo, curtam lá o site, o YouTube, o blog, enfim. E até a próxima.